notícia é real, o sonho acontece. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Lucivaldo Ferreira da Luz, mais conhecido como Mano da Abragesso. Eu tenho 37 anos, sou casado, pai e sou proprietário da Abragesso. A minha história, ela é uma história comum, muito comum, começando aos 13 anos de idade, né, como a gente vê muitos adolescentes aí vivendo, às vezes, os caminhos errados da vida. E a minha história também começou aos 13 anos de idade. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história, do que Jesus fez da minha vida, e poder, através desse testemunho, também edificar a sua vida também. Tudo começou quando os meus pais se separaram. Eu vivi uma vida até os 10 anos como uma vida de qualquer outra criança, né? Com pai, mãe, irmãos. Saímos, vivíamos uma vida tranquila, mas os meus pais se separaram. E uma parte dos meus irmãos foram morar com a minha mãe e eu fiquei com meu irmão morando com meu pai. Aconteceu quando em algum momento, eu comecei a mexer dentro da minha casa, dinheiro do meu avô, meu pai, e a minha família descobriu que eu andava mexendo dinheiro de dentro da minha casa. Meu pai me chamou de manhã cedo e me chamou a atenção, me perguntou o que estava acontecendo, se eu tinha feito isso, né? E ele começou a chorar muito e começou a dizer para mim que eu não entendia por que eu era assim, porque ninguém da minha família, tanto da parte do pai como da mãe, não tinha índole errada. E eu também comecei a chorar porque eu não tinha essa resposta para ele. Eu não conseguia falar para ele por que eu estava fazendo aquilo, porque nem eu mesmo estava entendendo devido àquilo. E essa resposta eu não tinha para dar naquele momento. E daí em diante eu me tornei um jovem, como é que eu posso dizer? Meio que vivendo uma vida angustiada, por não ter essa resposta, de não entender. E acabei me envolvendo, sem querer, nesse lado errado da vida. Daí eu tive alguns conflitos com meu tio, nós fomos a vias de fato. Depois tive um problema com meu pai também, que nós também acabamos brigando. E daí o meu pai achou por bem me mandar para a casa da mamãe em Belém. E lá em Belém, ao chegar lá, minha mãe já sabia o motivo que eu tinha, porque eu estava lá, né? E aí ela me coloca as condições de eu viver lá, de eu estar lá. Mas aí eu acabei me envolvendo com alguns amigos que eu conheci lá, que eram amigos da minha idade, amigos de jogar bola e tudo mais, mas eles tinham também o seu lado obscuro. Eles eram envolvidos com um gangue, na época era muito a gangue, na época de 2001 a 2003, mais ou menos, esse período que eu passei lá. E aí me envolvi com eles. Nisso que eu me envolvi com eles, eu não diretamente me envolvi, mas eu guardava alguns materiais deles, né, que eles usavam para pinchar, e eu acabei guardando. E um dia minha mãe descobriu que eu guardava aquilo ali, né, e ela me chamou a atenção, falou um monte de coisas para mim, né. Eu até entendo como mãe a preocupação que ela tinha naquele momento, mas falou coisas para mim, disse que eu era uma pessoa que parece que não ia dar para o que prestasse, acabou falando muitas coisas, né? E isso eu acabei, de certo modo, ficando com uma raiva muito grande. E eu disse para ela que eu não era aquela pessoa que ela estava dizendo ali para mim, mas que a partir daquele momento eu me tornaria aquela pessoa. E eu disse para ela, que eu não era, e que mais a partir daquele momento eu me tornaria. E aquelas palavras se cumpriram na minha vida. Eu apenas com 16 anos, eu me envolvi diretamente, dos 15 aos 16, no mundo do crime. Aqueles amigos que faziam partes ali de futebol, os que viviam naquela área ali de gangue, eu acabei me envolvendo com eles no mundo do crime. Em assaltos, fiz alguns assaltos, adquiri dinheiro, comprei algumas armas. E, em vez da gente ficar envolvido somente naquelas coisas pequenas, eu me envolvi com uma outra quadrilha, né, de assaltantes
que eram maiores, mais organizadas, né? E a partir dali eu fiz alguns outros assaltos maiores e acabei adquirindo mais armas e mais condições. E eu formei a minha própria equipe, né? Equipe que eu digo um bando, né? de meninos, de jovens, de adolescentes, que também se enveredaram pelo caminho do crime também comigo, né? E aí eu, com 16 a 17 anos, eu me tornei um dos líderes deles ali. Nós saímos para assaltar para outras cidades aqui do município, e a gente fazia assaltos de saidinha de banco. Enfim, eu enveredei e mergulhei no mundo do crime, né? Aos 18 anos, eu fui preso, assim que completei a maioridade, né? Fui preso. E ali dentro do presídio eu fui ver uma outra realidade. Porque a realidade do crime, que se apresenta para um jovem, para um adolescente que não tem muito experiência da vida, ele acha que o crime é aquilo que ele está vivendo ali naquele momento. O dinheiro vem rápido, vem fácil, algumas farras, algumas curtições, namoradas e tudo mais. Ele acha que aquilo é a realidade do crime. E a realidade do crime não é aquilo. A realidade do crime, muitas das vezes, é um filho, um adolescente dentro de um caixão, ou até mesmo aleijado numa cadeira de roda, ou como foi o meu caso, dentro de um presídio. Começando a adolescência e já vivenciando a marca do crime, né? As angústias do crime, né? E dentro daquele lugar ali eu passei quase 8 anos da minha vida dentro daquele lugar. Mas dentro daquele lugar também eu conhecia Jesus. Depois de muitas coisas, o meu irmão morreu, mataram o meu irmão, esse irmão que eu fui junto na época com meu pai, ele morava comigo, mataram o meu irmão enganado. E aquilo gerou uma revolta muito grande em mim. Eu tentei fugir, me envolvi em brigas lá dentro, em tentativas e rebeliões, e dali eu vi que eu estava só me afundando. E um dia uma pessoa chegou para mim e disse isso para mim, deu um conselho. Eu não lembro o rosto dele, mas era um senhor velho, marcado pela cadeia, experiente pela cadeia, e disse para mim que era para me esquecer a minha vida lá dentro, lá fora, e viver a minha vida lá dentro, porque as coisas lá de fora iam impactar a minha vida ali, e eu não ia terminar de puxar a minha cadeia, talvez morrer lá dentro, tentando fugir ou qualquer outra situação. Dali, eu não ouvi aquele conselho, e dali eu fui transferido, me envolvi num outro problema lá dentro do primeiro presídio, que era um presídio que era em Coraci, o CDPI de Coraci. Daí eu fui para o CRA3, que era o antigo CRA3, o Americano 3. Hoje eu não sei como é o nome que se dá para eles, mas era uma cadeia de castigo, uma cadeia naquela estrutura da cadeia dos Estados Unidos. Era uma cadeia que a pessoa só ia para lá quando ela era de alta perigosidade ou que ela cometia alguma coisa, ia pagar um castigo para lá. E lá nessa cadeia era para passar somente 1 ano de castigo. E lá dentro eu me envolvi em outras brigas, tive conflito com funcionário, com agente prisional, e daí eu acabei vendo que eu estava me afundando, né? Me envolvi também com a droga lá dentro, acabei quase me viciando na droga, peguei uma droga com uma pessoa lá dentro para vender, para levantar um dinheiro, mas acabei consumindo a droga e tive que ligar para minha família, pedir dinheiro, e quando eu olhei a situação, eu já estava praticamente no fundo do poço. Por quê? Porque lá dentro eu já estava envolvido com tudo aquilo que não era para mim me envolver, né? Porque quando a gente está preso, a gente quer sair. E eu estava me afundando, me envolvendo em coisas para permanecer, parece que ali. E aí o que aconteceu? Eu numa noite, muito angustiado, acabei ouvindo uma mensagem evangelística lá dentro, porque na ocasião o missionário Sampaio e o pastor Marcos Antônio, que era o de Coraci, eles já faziam um trabalho específico dentro dos presídios. Mas naquele momento ali, eu aceitei a Jesus. Eu estava tão angustiado, numa situação tão difícil, que eu aceitei a Jesus, né? E daquele momento em diante eu fui servir a Deus ali dentro daquele lugar. Não foi fácil. Não pensa você que aceitar a Jesus, entregar sua vida a Jesus e sair do mundo do crime, de toda uma marca que o crime já impregna em você, com todo um pensamento, né?
e aceitar Jesus e começar uma caminhada com Cristo é fácil. Não é fácil, mas é gratificante. E dali em diante, eu fiz um trabalho ali dentro também, como crente, como evangélico. Dali eu fui transferido para uma outra cadeia, que foi o Americano 1. E a gente foi para o pavilhão 6, era um pavilhão muito complicado. Era um pavilhão muito complicado. E lá a gente encontra o missionário Sampaio e o pastor Marco Antônio, já fazendo a obra missionária naquele lugar, nos dando um suporte, porque lá dentro dessa cadeia do Americano 1 já tinha uma igreja, já de uns irmãos que se convertiam, e eles nos davam auxílio. Eles vinham nos cultos e profetizavam, pregavam, nos auxiliavam ali no ministério, na obra do Senhor. Eu me tornei lá dentro uma espécie de auxiliar para trabalhar também no obreiro. Fui trabalhar com 28 jovens dentro do anexo ali, jovens homossexuais, jovens latrocidas, homicídios, toda uma sorte de pessoas que, infelizmente, de jovens que, infelizmente, não tiveram oportunidade na vida e enveredaram para o crime. Ou se tiveram oportunidade, por algum motivo, infelizmente, enveredaram. O que mais a gente vê dentro do presídio são jovens. Muitos dos relatos desses jovens são jovens que enveredaram para o crime quando os pais se separaram, ou por algum conflito na família, ou porque queriam dinheiro. São várias questões. Mas o fato era que tinham jovens lá dentro que precisavam ouvir a palavra de Deus. E dali em diante, irmãos, eu me lembro hoje, talvez o pastor missionário Sampaio não conseguiu ver, mas eu vou até relatar isso, porque isso eu acho importante. Nos cultos que eles vinham lá no dia de domingo, para o pavilhão 6, o pavilhão 6 é um pavilhão muito difícil. Era um pavilhão onde ficava pessoas pessoas que caguetavam, era um seguro. Como eu disse, o pastor Sampaio, o missionário Sampaio, muitas das vezes que eles vinham lá, era muito interessante porque eles profetizavam. Como eu disse, era um pavilhão muito problemático, gente furada, gente apanhava, tinha muita gente que saía de lá. E muitos desses que moravam, que estavam lá dos presos, não respeitavam a igreja, às vezes a hora do culto. E todas as vezes que eles vinham lá para fazer o culto no dia de domingo, eles profetizavam e diziam uma coisa muito importante. Eles diziam: esse pavilhão vai ser de Jesus. Eles profetizavam que aquele pavilhão 6, onde era o pavilhão que não tinha perspectiva de nada, mas tinha uma igreja ali dentro, eles profetizavam que aquele pavilhão era de Jesus. E aquele pavilhão, adivinha, foi de Jesus, foi um pavilhão que foi referência. Pessoas que vinham de outras cadeias que aceitavam Jesus vinham direto lá. Pessoas que aceitavam no pavilhão de baixo, nos outros pavilhões vinham para lá. Então se tornou um pavilhão especificamente para os evangélicos, aonde aquele pavilhão, os irmãos, o pastor Sampaio com o pastor Marcos serviu a ceia, celebravam conosco ali a união. A gente pôde ver o poder da missão na vida daqueles homens e vemos também como Deus agiu ali também no meio da gente também, sabe? É muito gratificante hoje poder dar esse testemunho e falar sobre isso, porque eu fiz parte dessa história. A gente semeou também e eles foram instrumentos úteis para que também aquela obra fosse realizada, né? Assim como eu, tem outros irmãos que passaram por lá também, que hoje certamente fazem a obra de Deus em outros lugares aí, sabe? Como também tem um amigo que é o Rosinaldo, um jovem também que passou comigo, hoje ele é pastor no Marajó também, e a gente perdeu o contato, mas a última vez que a gente se falou por telefone, ele já fazia missões para lá também, e isso é muito maravilhoso, irmão, sabe, poder contar com esse tipo de obra missionária. Em 2011, eu saí do presídio, vim para Bragança, onde a minha família reside até hoje, e chegando em casa, eu encontrei uma família tudo diferente, né? Porque eu já tinha passado há quase 10 anos preso, os que eram pequenos, já tudo grande, casado, né? A minha mãe. E nesse contexto eu precisava sobreviver, eu precisava ter um emprego, ter alguma coisa, né? Dinheiro para me poder me manter e realizar alguns desejos que eu gostaria de realizar. Mas com tudo isso, com todas as dificuldades que eu cheguei aqui em Bragança, eu permaneci na fé, continuei caminhando com Jesus, crendo que Ele abriria uma porta para mim, como Ele o fez.
E um certo dia eu na orla, sentado na orla, eu e meu irmão, e eu sempre gostava de ir na orla orar para o Senhor, eu sentado no banco, e eu orei para Deus, pedindo para que Ele pudesse me abrir uma porta de emprego, porque eu sabia que era difícil para um ex-presidiário, nos dias de hoje, como a gente sabe, alguém dá oportunidade para um ex-presidiário. Mas eu não era só um ex-presidiário, eu era um crente em Jesus. Eu estava caminhando com a fé em Jesus. E dali eu pedi para que Deus abrisse uma porta para que me desse uma condição de emprego de alguma maneira. E um certo dia Deus abriu essa porta. Eu reencontrei com um amigo meu de infância, e esse amigo, por nome Patrick, ele me chamou para trabalhar com eles no ramo de gesso, na área de gesso, da construção civil. Né? E eu não sabia como fazer, eu disse para ele que eu não sabia. Ele falou, não, nós vamos te levar. Aqui eu abro um parênteses para dizer o quanto é importante termos amigos de verdade, amigo que estende a mão para ti. Eles sabiam que eu tinha saído do presídio, e Deus colocou eles no meu caminho para estender a mão para mim. E eu comecei a trabalhar com eles. Durante 2 anos eu trabalhei com ele. Depois de 2 anos, eu me tornei um profissional na área, me profissionalizei e comecei a trabalhar para mim mesmo. E depois de alguns anos, eu abri meu próprio negócio, a Bragesso, e, sabe, Deus foi trabalhando. Deus não só me deu um emprego, Deus me fez ser dono de um próprio negócio, onde também, através desse negócio, dei também oportunidade para outros jovens que também, através dessa oportunidade, se profissionalizaram. Hoje trabalho por conta própria. Muitos jovens passaram já por mim também, assim como me deram uma oportunidade, eu também dei, continuo dando oportunidade, formando outros jovens também. Com 5 anos depois que eu saí do presídio, irmãos, Deus ele me presenteou com uma linda esposa, que é a minha esposa, Mariane Carla Ferreira da Luz. E com 4 anos de casado, que a gente já estávamos casados, vivendo junto, caminhando com Jesus, Deus nos presenteou com o Lucas Augusto, que é o nosso filho. No Lucas Augusto Ferreira da Luz, que ele é o fruto do nosso relacionamento. Ele vem nos coroar, acho que com tudo aquilo que Deus nos entregou. Porque eu acho que o filho, eu tenho certeza que o filho é a nossa herança. É o que a Bíblia diz. E hoje, eu olhando para tudo isso que aconteceu na minha vida, para a minha história, eu consigo olhar para Deus e ver que Deus ele tem sempre um propósito na vida do ser humano. Basta que o ser humano ele atente para a voz do Senhor. Deus sempre vai estar chamando jovens, seja ele uma jovem menina, um jovem rapaz. A história é marcada. E o meu incentivo para você que está vivendo a mesma situação que eu, para você que olha, ou para você que tem um filho também, que está nas drogas, está no vício, que está trilhando esse caminho errado, para você. Agora eu quero direcionar essa palavra para você, jovem. Para você que tem olhado para si mesmo e não tem entendido por que você tem caminhado, tem vivido essa vida. Eu quero aqui encorajar você a atentar para a voz de Jesus. A minha história, ela é uma história que pode estar sendo repetida no mundo todo, com vários jovens, mas o diferencial dela é que eu atentei para a voz do Senhor. Eu encorajo você nesse dia a tomar uma decisão de fé, a mudar a sua história, a mudar essa circunstância da tua vida, e tornar você um seguidor de Cristo, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. Para você ver, olha o que Deus faz. Hoje, eu junto com a minha esposa e um grupo de jovens da igreja, nós temos um grupo e um projeto social que chama-se Luz na Comunidade. Esse projeto social nasceu no nosso coração, com o desejo de poder fazer alguma coisa para a comunidade. Na nossa comunidade, aonde a gente consegue ver que tem muitas pessoas precisando de ajuda. O Luz na Comunidade, ele traz assistência médica, consulta, ele traz uma palavra para a tua vida, ele traz dignidade para você através da palavra de Deus. A gente tem só a agradecer pelo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida daquelas pessoas que Deus também
trouxe para nos ajudar. E quero aqui expressar os meus agradecimentos por todos aqueles que têm orado, aqueles que têm contribuído financeiramente por essa obra missionária. A obra missionária que começou comigo no Cássera, sabe? A gente olha que é uma obra que é muito carente, que necessita de pessoas que orem, que contribuem para os missionários poderem fazer esse trabalho importante. Eu sou fruto da missão no Cássera. Hoje, eu me sinto muito honrado por estar gravando esse documentário, testemunhando do que Jesus fez na minha vida. E quero também, desde antemão, já agradecer ao missionário Sampaio, porque foi através da vida dele, através do pastor Marcos, que acreditaram na obra missionária dentro do Cássera. E eu, através daquela obra missionária, através da vida deles, fui um fruto que hoje estou aqui trabalhando, sou assembleano, congrego na congregação no Distrito 16, que é a Nova Canaã, e sou líder de mocidade, faço parte da UMADEB, do campo de Bragança. Temos, como eu já falei, esse trabalho de ação social, luz da comunidade, e sou auxiliar da minha congregação também. E só tenho a agradecer muito ao trabalho missionário, porque sou fruto do trabalho missionário. Inclusive, eu quero agradecer a minha esposa aqui, a Mariane Carla, por tudo que ela tem realizado junto comigo nessa obra missionária, né, nesses 7 anos que a gente já tem vivido na presença do Senhor, ao meu filho Lucas Augusto também, e a todos aqueles que fazem parte, junto conosco, dessa obra missionária. Aqui estão meus agradecimentos. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a irmã Mariane Luiz e eu estou aqui também para agradecer a Deus pela vida do meu esposo, né? Graças a Deus, o Senhor ele transformou a vida dele, ele fez uma grande restauração na vida dele, assim também como foi na minha vida também, né? Eu acredito que há um propósito de Deus, né? Nesse casamento. Nós somos uma família muito feliz, graças a Deus nós estamos aqui seguindo firmes e fortes. E agradecer o missionário Sampaio também, porque fez parte da nossa vida, né? Assim como o missionário Sampaio também fez parte da vida dele, ele também fez parte da minha vida, né? Na área missionária. E estou muito feliz, né, do meu esposo estar compartilhando a história dele para vocês. E é isso, eu dou graças a Deus por essa vitória, né? Que não é só a vitória dele, também é uma vitória minha. O sonho acontece, os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre